Oi pessoal, estamos ao vivo novamente Agora estamos na segunda edição do Crawlers After Hours. A gente demorou bastante para voltar, entre o Pelati ir de férias e o Cassiano ir de férias e todo mundo foi de férias e a gente depois ficou meio enrolado de saber qual era a pauta e temas que a gente ia definir para a segunda temporada. Mas agora já definimos, estamos de volta. O Crawlers After Hours é um hangout de profissionais e entusiastas do Google e motores de busca. Todo mundo aqui é SEO, Webmaster, e a maioria de nós somos contribuidores ou usuários do fórum do Ajuda ao Webmaster. Vou começar por apresentar o pessoal do costume. Todo mundo levanta a mão quando eu falar o nome para saber quem é. Alex Pelati, ele é o diretor de Search da OS5. Ele trabalha com consultoria e SEO e AdWords. Depois temos o Cassiano Travarelli, ele é sócio da Infoprodutos Brasil, trabalha no mercado da afiliação e produtos digitais. Temos o Rubens também, gerente de TI de uma associação internet brasileira, e ele, há bastante tempo que é um dos contribuidores principais do fórum de Ajuda ao Webmaster, talvez dos mais antigos aqui no momento. O meu nome é Pedro Dias, sou diretora da Apis 3, responsável por otimização e tecnologia, e sou ex-Google da equipe de Search Quality. Hoje temos um convidado especial aqui, o Anderson Lopes. Ele é gerente de marketing da Dafiti. Ele também tem uns hobbies e olha a parte de afiliados e mídia programática. No passado ele trabalhou no UOL, então ele tem uma grande experiência também com portais de mão na massa. E nos tempos livres, ele, muito antes do UOL, ele fazia Black Hat com o Cassiano. Então, todo mundo aqui, a gente tenta trazer pessoas com backgrounds diferentes, experiências diferentes, e para ter um pouco da visão diversificada e opiniões diversificadas. Hoje vamos abordar o tema, o que realmente faz um SEO. Porque esse tema, o que realmente faz um SEO? Eu acho que é importante abrir-me aqui e mostrar para todo mundo que SEO não é só aquilo que o Google pede às vezes para a gente fazer, ou seguir atrás do Google porque aconteceu uma mudança, ou ir atrás de link porque é o que ranqueia, não sei o quê, mas existe uma panóplia e um leque de coisas muito mais necessárias da pessoa entender como profissional para conseguir explicar tanto para o cliente como para as equipes com que ele colabora no dia a dia porque é que algo deve ser implementado, porque é que algo deve ser mudado, e não só apenas porque o Google falou ou porque todo mundo agora é moda que está perseguindo. Então, dito isso, eu queria mais ou menos começar por colher a opinião de cada um aqui sobre, na visão deles, o que é essencial para uma pessoa que faz SEO e qual é as responsabilidades no dia a dia de uma pessoa de SEO. Podemos começar com o Pelati, que é a pessoa que está aqui mais do lado esquerdo. Normalmente, eu vejo o profissional de SEO, ele responsável por tudo que envolve a forma como o Google vai rastrear e indexar o site. Então, aí tem uma série de situações a serem avaliadas, se tem conteúdo duplicado, qual a forma de tratar isso, através de direcionamentos, canonical tags, tags de restrição, como uma tag robots, se tem um noindex ou não, um arquivo robots.txt, arquivo de sitemap. Então, toda essa parte técnica que envolve a forma como o Google vai rastrear e indexar o seu site é uma atribuição, acho que primária, do profissional de SEO. Além desse aspecto técnico, eu vejo também o apoio estratégico na estruturação do site, na estruturação do conteúdo. Então, como que vão ser dispostos os elementos no site, como que vai ser definida a arquitetura da informação,
quais tipos de conteúdo serão produzidos e o que é importante conter nesses conteúdos, estar presente nesses conteúdos para que melhore a sua relevância e você tenha um melhor posicionamento na busca do Google. Então, esses são os aspectos que eu acho que o profissional de SEO ele possui de controle e que ele acaba trabalhando ou de forma primária ou apoiando o time para que tenha os melhores resultados na busca, principalmente aí no Google. Então, você tem, como eu falei, da parte técnica, na parte de conteúdo você tem também a meta title, a description, para você trabalhar um CTR na interface de pesquisa do Google, você tem os elementos que são importantes que você pode avaliar o que tipo de conteúdo o Google tá exibindo como resultado e você ter isso de parâmetro na hora de produzir o conteúdo, se é uma pesquisa transacional, informativa, e assim sucessivamente, para você entregar o conteúdo adequado, se você deseja posicionar para algo desse sentido. Trabalhar o relacionamento entre as páginas, a linkagem interna, eu acho que é algo muito importante num trabalho de SEO. Eu acho que hoje é algo que faz muita diferença você trabalhar uma boa organização do seu site, que reflita numa boa arquitetura da informação e uma correta relação entre esses sites, a forma como você vai linkar essas páginas entre si. Esses são os trabalhos que eu vejo inicialmente. Tem um trabalho de acompanhamento que você vai procurar analisar, saber os ganhos e perdas que você teve ao passar do tempo, aí você vai analisar tráfego, posicionamento de algumas palavras, para saber, procurar identificar os motivos, e se possível recuperar um posicionamento, recuperar um tráfego que foi perdido, identificar as possíveis causas de um eventual problema. Por exemplo, o site saiu do ar, teve um upgrade de tecnologia e entrou no index, enfim, uma série de coisas que podem ocorrer no dia a dia que você tem que ficar atento, porque pode prejudicar o seu site aí numa eventual mudança. Então, vejo esses pontos principais hoje de um trabalho de SEO. Excelente. Eu tinha até um slide que acho que foi no Search Masters, no último Search Masters que teve, foi em 2015, exatamente. Estava aqui a ver as minhas apresentações. E queria mostrar aqui um slide que eu mostrei nessa apresentação, que todo mundo está vendo, está assim na janelinha, mas vai ser rápido. A ideia que todo mundo tinha da SEO é que era um cara que tinha uma especialização vertical numa área só. Na verdade, SEO ele precisa de ser mais do que isso, a pessoa precisa ser mais abrangente, né? Então, na altura eu até mostrei esse slide de em inglês o pessoal refere-se a isso como T-shaped SEO, em que o SEO ele precisa de não só de ser especialista nas áreas de TI, o X e toda a parte técnica, mas ele precisa ter uma capacidade de entender toda a multidisciplinaridade que está, de certa forma, ligada com SEO. Então ele precisa de entender de certa forma de programação, de analytics, de wireframing, de conversão, de mobile, de social, então de todas essas áreas que pipocam em volta de SEO, e não apenas ser uma pessoa focada apenas no lado técnico puro e simples, que às vezes o pessoal enxerga que agora, por exemplo, a gente estava discutindo antes de entrar no ar, por exemplo, todo mundo está correndo atrás de migração para HTTPS. E todo mundo corre atrás, muitas vezes essa demanda vem de SEO, nem vem de TI, nem vem do dono do site, que tem um site e devia ter uma preocupação extra para com os usuários, mas vem de SEO porque o Google falou que ia ter um boost. Na verdade, todo mundo sabe mais ou menos que como implementar HTTPS, sabe que é lá mudar de HTTP para HTTPS, que vai ficar verdinho, e pouca gente entende o que é que isso vai provocar no servidor. E o que é que uma migração de protocolo implica dentro do servidor, o que é que vai afetar, o que é preciso levar em atenção, se der pau, como é que resolve.
Então, pouca gente conhece esses detalhes. E as pessoas ficam mais apenas pela superficialidade das recomendações do Google e de coisa técnica que acabam perseguindo, do que um esforço que, as pessoas, que seja tentado em entender o porquê de algo, porquê que o Google está recomendando aquilo, porquê que essa tecnologia nova está entrando agora e está sendo popular, qual é o impacto que isso vai ter. Então, eu acredito que para ser um bom SEO, a pessoa precisa ter um conhecimento de todas aquelas áreas, e às vezes o pessoal, isso é frescura, o cara tem que saber de usabilidade, não sei o quê. Cara, não é frescura. Se você souber realmente usabilidade, isso vai te ajudar muito em embasar uma decisão ou uma melhoria de SEO num site. Porque a maioria das recomendações de SEO, URLs amigáveis, é uma recomendação de usabilidade. Primariamente, essa recomendação veio de usabilidade. Se vocês verem o site do Jacob Nielsen, que é um dos caras fodões de usabilidade, lá em 1990 e pouco, ele já recomendava ter URL amigável, que era uma coisa que, porque uma URL amigável, ela é memorável, a pessoa consegue memorizar melhor a URL, não é apenas porque ela vai ter aqui o Word para o motor de busca ranquear a URL. Então, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma razão de existir. E se a gente conseguir dar transmitir um embasamento com base em pesquisa, em coisas que outras pessoas já falaram como algo que é uma disciplina, não apenas algo que é uma coisa que SEOs ficam repetindo e perseguindo, a gente vai ser melhores profissionais e dar melhores conselhos e entender os conselhos que a gente está dando, e quando não é possível seguir de uma maneira, a gente consegue, de uma maneira lógica, sugerir uma alternativa. Até aproveitando aí o gancho do que você está dizendo, assim, acho que é uma coisa legal, assim, como você disse, entender o que está por trás para você ter um pouco de profundidade quando você vai falar com alguém, assim. No caso de empresas grandes, tipo, sei lá, numa empresa pequena, você pode ser o cara de SEO, de UX e o de TI e acabou, né? Mas quando você está numa empresa grande que você vai discutir com o cara de TI uma migração, se você não tem um background mais técnico, se você não sabe o que está acontecendo, cara, ele vai te dizer, não, cara, mas isso aqui que você está falando não dá para fazer por causa disso, 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 você não sabe o que ele falou, você vai botar o rabinho entre as pernas e dizer, isso aí não dá, não sei. Se você sabe do que você está falando, você tem uma discussão no nível muito mais avançado. E isso é um ganho tanto para o desenvolvedor, que vai entender um pouco mais sobre SEO e vai entender exatamente onde é o uso disso, e aí da próxima vez que ele for fazer algo, ele vai pensar em SEO antes, quanto para você que vai aprender que tem uma dificuldade adicional, etc., e a contornar esse tipo de problema. Mesma coisa com o X, às vezes você quer, sei lá, um link num lugar específico que o cara vai dizer, cara, isso aqui não faz sentido, por motivo A, B ou C. E aí você vai pensar, tá, mas aonde eu vou colocar esse link? Como que eu vou fazer isso de uma outra forma? Então, assim, toda vez que você tem um conhecimento mais profundo, você acaba tendo uma conversa num nível muito melhor com os outros times. E aí você não passa simplesmente pelo cara que pede coisa chata. Você passa a ser um cara que entende e explica as coisas para as outras áreas. Acho que isso é um diferencial que, assim, o mercado, fala assim, aquele SEO que pega a guia e simplesmente segue checklist, ele não consegue fazer esse tipo de coisa. É um diferencial muito importante. Cara, sério, e quando você mostra já aconteceu várias vezes, eu chego numa reunião e tem o pessoal de TI e o pessoal de UX, e eu sento com o pessoal para entender e para sugerir melhorias. E normalmente o ambiente, ao início da reunião, é sempre, bem, lá vem um cara da SEO para falar aquilo que eu tenho que fazer. E o cara já fica com um pé atrás, muitas vezes, que o cara vai me falar que tem que fazer keywords e não sei o que, e vai falar que eu tenho que fazer mil e uma coisas só porque o Google mandou. E quando eu começo a conversar com o pessoal e eles começam a ver que eu entendo do que eles fazem e as minhas recomendações, e eu explico porque é que a minha recomendação
tá em linha com aquilo que eles fazem no dia a dia, eu viro o melhor amigo do cara. Eu viro o melhor amigo do cara e cara, ele acaba concordando comigo. Então, assim, quando você sabe explicar por que é que tem que fazer uma mudança, por que é que tem que adotar uma tecnologia, por que é que tem que migrar daqui da HTTP para HTTPS, por que é que tem que ter canonical, e explicar isso de uma maneira não apenas porque o Google mandou, ou porque vai prevenir conteúdo duplicado e o Google penaliza conteúdo duplicado. Isso é a pior descrição que alguma vez vi e a pior desculpa que alguma vez vi para alguém implementar canonical. Então, assim, é preciso entender daquilo que a gente está falando para a gente ser realmente respeitados como profissionais e não só enxergar SEO como preciso fazer o que o Google mandou e preciso ganhar link. E muita gente no mercado acaba se ferrando porque abre uma agência e fazem o modelo deles em cima dessa metodologia de começar a distribuir press release com link. A meio caminho o Google pega, eles se ferram e depois vai tudo por água abaixo e o cara nunca teve um background que sustente o conhecimento dele para além de fazer conteúdo com link. Rubens, você que é um pouco mais da velha guarda, como é que era isso, não sei, você tá, eu acredito que quando você começou a trabalhar como gerente de TI, ainda não havia nada desse mundo da SEO e etc. Como é que você vê isso e como é que você, tendo um pouco talvez mais de mercado ou de tempo de casa que qualquer um de nós aqui nesse mundo de TI, como é que você vê o surgimento dessas recomendações de SEO e o que é que o pessoal estava habituado antigamente em TI, como é que isso começou a ser enxergado, né, por quem está dentro da área? Você está no mudo. Agora já... eu sei. Então, na verdade, o grande problema é que não existia parâmetro, né? O parâmetro era você e o usuário. Então você montava um site, não tinha... Na verdade, não tinha nem buscador, né? Tinham diretórios. Então você conseguia se cadastrar no diretório e o tráfego que você recebia, acho que era orgânico, né? O camarada tinha um link ou tinha... Então você precisava... Uma coisa importante que eu acho que é bom colocar, que o pessoal esquece. Não adianta você só mexer no site, né? Você precisa mexer em todas as outras ferramentas que você tem à disposição, como era antigamente, né? E-mail, mídia social, que hoje, na verdade, é uma variação muito avançada do que eram grupos de discussão, e-mail e fóruns que já existiam naquele tempo. Era um outro jeito de se comunicar, mas no fundo é comunicação. A hoje, parte de mídia impressa que tinha naquele tempo ainda tem hoje, o pessoal esquece disso. Quer dizer, não adianta você fazer um projeto focado exclusivamente na internet. Se você tem outros meios para divulgar, divulgue, que era o que era feito antes, era no boca a boca, né? A gente recebia 80 acessos por dia, soltava rojão, era muito, né? Porque no Brasil acho que não tinham 50 camaradas usando internet. Então é algo, isso... O máximo que a gente encontrava era o Yahoo, depois veio o Alta Vista, também, eles davam uma indicação daquilo que talvez você estivesse procurando e, com sorte, você achava lá pela 10ª página. Você ia clicando um por um até encontrar alguma coisa próxima daquilo que você queria. Bem, enfim, o que você acabava fazendo? Chamando o teu usuário e fazendo levantamento. Você era tipo teste A e B presencial, né? Chama o camarada, mostra o site, reúne uma turma, reúne a empresa, reúne o pessoal que é o teu usuário que você possa contar e intuitivamente você começa a perceber algumas coisas que hoje estão escritas nas diretrizes. Quer dizer, é algo que, como você falou, o URL é amigável, por exemplo, é alguma coisa que depois de você dar muita cabeçada, você chega à conclusão que isso é óbvio, né? Não precisava estar escrito.
Agora até está escrito. Então, quem quer começar hoje não precisa passar por 5, 10, 15 anos de batendo cabeça para chegar em alguma conclusão mais ou menos certa. Já tem metade, já está pronto lá. Né? É só pegar, ler tudo aquilo, dá trabalho, precisa experimentar mais do que uma alternativa que você faz o básico e dá continuidade. Isso é um outro problema sério. O pessoal monta um site, deixa bonitinho, alimenta uma coisa ou outra e esquece. Deixa ele lá 1, 2 anos só botando um artiguinho por mês e ele quer faturar uma fortuna lá com anúncio. Isso não funciona. Né? Outra coisa, a parte de planejamento, que foi bem que vocês colocaram aí no começo. O Google falou que a HTTPS é interessante. Tá, o camarada sai correndo, muda, ele nem sabe exatamente o que é isso, como fazer isso, né? Entra depois lá no fórum desesperado, né? Tipo, nada funciona, cara. E me falaram que se eu fizer isso, eu vou ser o primeiro no Google. Quer dizer, as informações estão todas erradas. Né? Primeiro, isso não garante que vai melhorar muito o posicionamento dele. Segundo, se ele não tomar cuidado, a velocidade do site vai ficar tão lenta que ele ganha de um lado e perde do outro. Né? Então, são uma série de coisas. Para pensar antes de fazer e depois faz. Se você não tem certeza do que você está fazendo, não faça, ou contrata um profissional, ou são muitos errinhos simples, tipo configuração de DNS, que é um básico. Eu já falei isso antes, inclusive, né? Mas, infelizmente, o pessoal ouve o passarinho cantar ali e já sai correndo. Vão com calma, não implementem 200 coisas ao mesmo tempo, que isso não funciona, o Google se perde. Não dá para ele assimilar muita mudança ao mesmo tempo, é impossível, ele não funciona online. Então, o que eu acho que é o principal, que não existia antes e hoje ainda também não existe: planejamento. Informação tem, planejamento não. Eu concordo, mas é assim, eu acho que não é nem por falta de informação disponível, porque existe informação disponível, basta a pessoa querer aprender e querer saber, ela vai encontrar. E eu acho que normalmente quem faz é amador. Eu chutaria que 80% dos casos de quem faz é amador e não sabe explicar e faz com uma ideia de que o cara, como eu falei, ele não sabe como funciona o servidor. Ele sabe que tem que mudar lá o protocolo de HTTP para HTTPS e ficar verdinho. E aí ele vai usar uma ferramenta da SEO para checar se está bem implementado. E se a ferramenta for falha, ele vai... Não, dá tudo errado. O cara vai falar o que a ferramenta fala. Eu já recebi aqui relatórios de SEO de outras agências. Quando a gente começa, às vezes, a trabalhar com clientes, a gente pede um pouco, me mostra o histórico de recomendações que foram feitas, etc. Cara, eu vi relatório que dá vontade de chorar, em que o cara vai lá e bota um screenshot do SEMrush. O SEMrush falou isso. Porra, para isso o cliente assina o SEMrush. Para você mandar um PowerPoint com um screenshot do SEMrush lá e falar que a ferramenta falou aquilo, o cliente vai prefere assinar a ferramenta. Não precisa de pagar extra, você e a ferramenta. Então, eu acho que precisa de... Eu acho que o trabalho do SEO, para além de usar a ferramenta, ele deveria tentar, primeiro, entender se a ferramenta está funcionando e se está reportando o que deve reportar, e segundo, se não tiver ferramenta, como é que ele vai checar. E para isso eu preciso entender como é que a mecânica das coisas, como é que tudo funciona. Assim, além do conhecimento que está disponível, mas que o pessoal tem preguiça de ler, né? Mas então, se tem preguiça de ler, contrate alguém que tenha lido, né? Ou se baseie em alguma experiência anterior. Além disso, a falta de planejamento, que é o que eu te falei. Isso acontece, já vi isso em grandes empresas, inclusive. Tá? Do camarada esquecer alguma coisa muito simplesinha. Aliás, não é muito difícil de você ver um camarada aí lançar um site novo, grande. O camarada esqueceu de tirar a tag do robots lá no index. E falou, pô, meu site não indexa. Né? Tá tudo pronto, gastei milhões e pronto, né? Tá seguindo o checklist pronto de internet aí, e lá não tava falando, sei lá, numa migração de HTTPS.
ele não criou a propriedade nova do Search Console antes de migrar, ele não criou o conjunto lá de propriedades que tem as duas variações. Mas na hora que migrar o tráfego, ele vai ver no Search Console dele uma queda gigante, e ele não sabe que está na outra propriedade, ou não criou o sitemap do site novo, ou, sei lá, esqueceu de subir o Disavow Links. Imagina, o cara esquece de subir o Disavow Links, aí ele teve um problema de qualquer coisa no passado, o Disavow está só no HTTP, ele migra o site para o HTTPS, passa 2, 3 meses, o algoritmo vai lá, vê que não tem Disavow, pega ele de novo. Então, assim, e aí o cara não sabe de onde veio, ele não tem nem ideia do porquê que ele está sendo penalizado. Vai botar a culpa em, sei lá, Fred, em qualquer update novo aí do Google. Então, assim, na verdade foi ele que não fez o negócio direito, porque no checklist que ele achou da internet não tinha isso. Ele sabe ler checklist e não sabe pensar acima do que está acontecendo, ele não tem o conhecimento dele. Acho que esse é um ponto. Desculpa, Cassiano. Pode falar. Tem uma clássica também que é fazer uma migração do URL HTTP para HTTPS e esquecer de mudar as canonicals. Aí fica a canonical apontando para HTTP e o redirecionamento para HTTPS, e isso dá uma bela salada no Google depois. Imagina. Fala, Cassiano. Então, eu estava pensando aqui, eu dei uma palestra uma vez junto com o Flávio Raimundo, o tema era construindo bem a casa antes de convidar os amigos. O tema, na verdade, bate bem o que acontece hoje em dia, que o pessoal vê, na verdade, assim, põe qualquer coisa ali, põe a página, na verdade, vamos pensar em o que a gente vai fazer, link, então onde que a gente vai conseguir link, o que nós vamos fazer para distribuir essa página, e assim, sem construir a página, sem parar para raciocinar o que você precisa antes da página. A pessoa não parou para pensar se ela cadastrou corretamente no Search Console, se está tudo organizado, se a página está abrindo, está dando um status 200, qual que é a importância disso? É o que você está comentando, de entender o conceito do que está sendo feito. Por que ela tem que retornar esse status 200? Por que o redirecionamento que ele está fazendo tem que ser redirecionamento 301? Por que isso está funcionando? Por que a canonical tem que ser feito desse modo? O cara só vê, por exemplo, às vezes quando as coisas são implementadas e às vezes não entende. Por exemplo, mobile. Virou o assunto do momento, quando começou o crescimento. Precisa ter um site mobile. Eu preciso ter, porque o Google quer, porque o site é bom. Não porque, de repente, porque vai melhorar a experiência do meu usuário, ou que eu vou trabalhar para melhorar a experiência dele. Não, porque o Google pediu que isso vai ajudar no ranqueamento do meu site. O cara joga lá, por exemplo, qualquer versão mobile do site, joga num subdomínio, não faz corretamente a implementação das tags de como vai ser feito isso, para o Google reconhecer que aquela é a versão mobile do site. Então, assim, a pessoa tem que entender bem todos esses requisitos técnicos, como que funciona. Eu acho que o fundamental é entender exatamente como que funciona cada um desses elementos. Isso aí o Google mesmo oferece uma documentação boa sobre isso, sobre cada um desses elementos, entender, para depois você saber se livrar, tomar decisões em algumas situações, como o mestre Anderson falou. Acontece isso, cara, tem que fazer a migração lá, mudou o site, como é que você faz? Você já subiu o seu Disavow? Por que tem que subir o Disavow para outro domínio? Se eu estou trabalhando com subdomínio, é diferente do domínio, eu tenho que estar cadastrando esse subdomínio lá dentro. Então, falta um pouco, às vezes, desse entender toda essa parte básica, assim, toda a parte como funciona, antes de você começar a pensar em qualquer coisa. E quando eu falo de divulgação, não estou falando de link, estou falando da pessoa divulgar o site dele, a pessoa tentar, eu quero divulgar meu site, se ela quer fazer uma campanha, o que for, mas se o site não está trabalhado lá dentro, se não fizer, as informações básicas não forem trabalhadas, não adianta o seu esforço depois, o seu esforço vai ser reduzido. Se você fizer um negócio bem feito, com todas essas informações como base, depois o seu trabalho tem um resultado muito maior. A gente vê muitos erros disso. A pessoa começa o site, entra lá no fórum para reclamar que o site dela não está aparecendo no Google. Primeira coisa que você abre a página da pessoa, a pessoa vai ver, Robot no index. Aí o outro cara está com um problema porque o cara não tem nem conteúdo na página, tem só uma imagem gigante jogada, sem link nenhuma para as outras páginas, você não sabe nem como chegar nas páginas, a pessoa não tem nenhuma arquitetura de informação, onde leva os conteúdos principais da página. Então a pessoa, assim, às vezes não se preocupa nem com a parte básica de estudar aquilo, de ver como trabalhar essa parte, e já pensa só no depois. Eu só quero ver, eu quero meu site no Google, eu quero meu site no Google. Mas espera aí, antes de você ter seu site no Google, você tem que ter um site bom para o seu usuário. Seu site tem que estar funcionando para o usuário. Eu vi recentemente, no fórum tem alguns tópicos ali de sites que você abre, você vê o site do cara reclamando que o site dele não aparece no Google, mas, pô, você não tem site, isso aí não é site, não é nem considerado site, você não tem um menu, você não tem nada, você não tem nada organizado, você não consegue chegar na informação que você quer, você vê aquelas páginas simplesmente com os textos só jogados, sabe? Então, estudar, entender toda essa base primeiro, entender toda essa informação, para aí sim conseguir começar a organizar todo esse trabalho. E uma coisa que o Pelati mencionou da parte também, que eu acho muito importante na parte de SEO, é um pouco, não é no mesmo caso, por exemplo, de trabalhar em portais ou coisas grandes, porque tem a parte dos redatores e lá, mas quem tem, por exemplo,
você está fazendo um site de uma empresa, ou você está fazendo um site de uma empresa menor, ou o site está fazendo ou um blog, ou você quer fazer algum conteúdo de informação, a pesquisa de conteúdo, a pesquisa do que você pode escrever sobre aquilo, eu acho um fator importante que pode ajudar você. Peraí, tem um gap que não tem um conteúdo, tem poucas pessoas que explicam como fazer isso. Poxa, procura na internet, você vê que existe aquilo, você sabe como explicar aquilo para a pessoa. Escrever esse conteúdo é a questão, às vezes, de estudo, de você buscar, eu tenho um espaço para poder trabalhar um conteúdo que tem poucas pessoas trabalhando. Então, eu acho que é um trabalho legal, assim, de você identificar muitas oportunidades através disso. Quantas vezes muitas poucas pessoas falam disso. Se eu escrever algo relevante e diferente aqui, eu sei que isso aqui vai trazer visitas para mim, eu sei que pessoas vão estar buscando por isso. Então, tem uma série de coisas que eu acho interessante na parte do SEO também, essa pesquisa, às vezes, de conteúdo, e como trabalhar isso e como isso pode ajudar no site também. Acho que tem muito espaço para crescer nisso daí. Mas eu acho que essa linha do conteúdo, eu acho que é a mesma lógica que a gente estava falando dos aspectos técnicos, né? Tem lá aquela página perfeita de SEO, que tem o título com a minha keyword, a imagem com a minha keyword, o H1 é a minha keyword, aí eu menciono o plural e o singular dela, a palavra invertida, nananana. Mas, cara, o que está por trás disso, né? Então, não é tipo ir lá só no Google Trends, ver o que subiu nos últimos 7 dias e ir lá criar texto igualzinho para tudo, sabe? Tipo, a gente viu quantos sites morrerem com isso por causa do Panda, né? Todo mundo sabe aí de alguns exemplos de sites que viviam de hype e simplesmente sumiram com o Panda e tiveram que se reinventar. Então, assim, a mesma lógica que a gente aplica à parte técnica, da pessoa não saber o que está por trás, se aplica a conteúdo. Você tem que ter um conteúdo um pouco mais profundo. Ainda existem nichos onde hoje, se você buscar conteúdo no Google, você vai achar, cara, texto muito superficial, mas que, na verdade, é texto grande. Se você buscar coisa de carro, por exemplo, acho que isso vale. Busca qualquer, tipo, lançamento de carro. Sei lá, Nissan Kicks, etc. E o ano do carro, né? Modelo novo. Sei lá, busca Ford Export 2018. Cara, vai ter sempre um sitezinho que tem um conteúdo grande, mas que não é profundo, que não é coisa. Então, assim, tem algumas áreas em que o Google não consegue resolver isso. Mas, assim, acho que tem gente que tira proveito dessa informação? Tem. Mas eu acho que se eu quero fazer algo de longo prazo, se eu quero construir algo que vai durar, que o meu dinheiro depende disso, eu preciso ser mais profundo, eu preciso saber mais do que eu estou falando. Acho que esse é um ponto. Acho que a mesma coisa que a gente falou da parte técnica vale para conteúdo, que você estava dizendo. A gente lá atrás teve um hangout onde a gente falou até de conteúdo, e assim, eu nunca canso de falar que as pessoas, a maneira como as pessoas, quando a gente fala essa palavra conteúdo, acho que 90% das pessoas imaginam um bloco de texto. E o conteúdo original, que é o conteúdo de qualidade, né? Só que conteúdo é tudo que está na página. Toda a página é conteúdo. Desde a navegação até a publicidade que você coloca na página. Tudo é conteúdo. Tudo aquilo é conteúdo. Então, você tem que ver o conteúdo da sua página como toda a informação que está no HTML que você apresenta para o usuário. E não só o bloquinho de texto que está lá no meio. Então, em conteúdo pode ser texto, pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser qualquer outro formato, não necessariamente tem que ser em forma de texto. Eu tenho mais um ponto aí que vocês falaram de algumas ferramentas, tipo SEMrush, enfim, uma série de... Esse exemplo de ter dado outro, não quis apontar a ferramenta especial, apenas o comportamento do profissional. Não, sim, mas aí tem duas ferramentas que eu acho que são vitais para o profissional de SEO. A primeira é entender as informações do Search Console. Você tem uma ferramenta do Google que passa uma série de diagnósticos de como o Google está enxergando o seu site. E você tem que entender ela. E muitas pessoas não sabem nem cadastrar as versões de domínio, como o Anderson falou. Então, o profissional de SEO, antes de pensar em qualquer ferramenta, seja gratuita, paga, o que for, ele tem que entender primeiramente o Search Console, saber a importância de cada uma das seções, o que tem relevância, o que não tem, o que tem que olhar, como que ela passa as informações, o tempo que ela leva para atualizar as informações. Isso tudo ali você tem uma série de dados que vai te ajudar muito no seu trabalho. E a outra, pensando um pouco também em conteúdo, é o planejador de palavras-chave do AdWords. Você entender o público, como que busca a informação, que conteúdo do seu nicho ele está buscando, é uma excelente forma de você trabalhar também, de ver se seu site está respondendo essas dúvidas comuns do usuário,
ou não, e que conteúdo tem que ser produzido, o que pode ser produzido, e assim sucessivamente. Então, antes de pensar em qualquer ferramenta que está te dando um relatório lá pronto, que às vezes não faz nenhum sentido, você tem que pensar nessas informações. Eu vi recentemente um relatório que foi passado por um cliente meu que é de AdWords, ele pediu um auxílio, porque ele estava lá com uma série de recomendações e tinha imagens que estavam em JavaScript, pixel de conversão, tipo do Facebook, essas coisas, a ferramenta estava falando que não tinha atributo alt. Eu falei, meu, daí você está preocupado o que com isso? Olha, se você não entendeu qual que é o aspecto técnico importante, que vai atribuir relevância, o que aquela ferramenta está te passando, você vai perder tempo com um monte de coisa. Eu já vi casos também de, exatamente esse ponto, botem HTTPS, dá problema. Eu estava palestrando uma vez no Google mesmo, num evento de AdWords, e tinha um concorrente, a sorte que ainda sou bem intencionado, e eu falei lá exatamente da questão do HTTPS, ele falou, pô, Alex, eu mandei antes de ontem para poder mudar meu site tudo para HTTPS. Você acha que eu fiz certo? Eu falei, mas você fez o quê? Você fez redirecionamento 301 das URLs? Não, só mandaram eu botar para HTTPS e eu botei. Eu falei, então corre quanto é tempo, desfaz isso, antes do Google indexar, porque pelo menos eu estou vendo aqui o seu site, o Google ainda não processou essa informação. Porque senão você vai perder todo o trabalho que você fez. Ele tinha blog, enfim, uma série de conteúdos trabalhando em cima disso. Então, olhe o Search Console, entenda as informações que estão ali, acompanhe as seções de erros, veja como o Google está enxergando o site. Um caso comum aí também que eu vi crescendo bastante nos últimos tempos é utilizar o Angular, né? E muitas das vezes ele não é amigável, não passa o conteúdo, você joga lá no Google, aparece uma página em branco. Isso você tem que observar, e não se tem atributo alt numa imagem de um script de pixel de conversão, ou uma série de outras coisas que às vezes as pessoas passam. Se o título está muito curto, depende se o título está curto ou não. Isso não é. Você tem que ler se o título é útil para o usuário, se ele é curto ou ele é longo. Isso é irrelevante dentro do contexto que o usuário está enxergando. Você tem que saber qual que é o espaço que o Google dedica para formar seu título. Aquele título está entregando a mensagem para o seu usuário para ele clicar ou não. Isso que importa, não se ele é longo ou se ele é curto. Ele tem que ser claro, preciso para o seu usuário. A mesma coisa description. Tem lá 150 caracteres. Então, se eu fizer mais que isso, eu vou ser penalizado, ou meu concorrente está fazendo isso, ele está tendo benefícios. Tem que entender as funções de cada coisa. Você tem aspectos técnicos, aspectos estratégicos, e isso é o que importa. Como que você vai ligar essas informações e criar um plano de ação? Eu não sei se vocês lembram, houve aí há uns meses atrás, o John Mueller até falou que fazer redirecionamento 302 passa tanto o PageRank como o 301. E aí a comunidade SEO entrou em ebulição. E o Google está falando e não sei o quê. Isso demonstra o quanto as pessoas ainda não entendem como os motores de busca funcionam. E por que o Google decidiu fazer essa mudança, e por que isso, por um lado, é verdade e por outro não é. Então, explicando, para não deixar aqui o pessoal, o Pedro mandou a batata para o ar e não explicou, né? Então, assim, é verdade que 301 e 302 são a mesma coisa? Assim, e não é. O que é que implica o que é 301 e 302? 301 ele é suposto ser um redirecionamento permanente. 302 é um redirecionamento temporário. Tecnicamente, eles vão sempre ser isso. O servidor vai sempre interpretar eles dessa maneira. Então, eles vão ter propósitos diferentes. E fazer um e fazer outro dá resultados diferentes. Por que o Google decidiu fazer com que 302 começasse a ter o mesmo desempenho que 301? E quando eu digo desempenho, é assim, é algo que acontece quando o Google detecta um certo padrão de comportamento. Então, você implementar hoje um 301 e hoje um 302, ele ao longo do tempo vão ter comportamentos diferentes. Com o passar do tempo, é possível que o 302 comece a ter cada vez mais comportamentos idênticos ao 301.
mas não quer dizer que a partir eles vão ser a mesma coisa. Porque eles é suposto serem coisas diferentes e serem usados em momentos diferentes. Só que, o que é que acontecia? Por exemplo, em servidores Microsoft, eu creio que o redirecionamento padrão, e quando você redirecionava alguma coisa, era o 302, e não o 301. O que acontecia era que muitos sites na internet, quando migravam alguma coisa e quando acontecia um redirecionamento, tinham por padrão o redirecionamento 302. E isso era feito sem o webmaster ir checar exatamente qual era a mensagem que estava a ser. Isso era um erro do webmaster. Só que como era um erro que pouca gente dava atenção e pouca gente se dava ao trabalho às vezes de ir mudar, o Google começou a entender, bem, se esse redirecionamento 302 está no ar há mais de X tempo, então ele, na verdade, o webmaster não quis fazer um redirecionamento 302, ele quis fazer no 301. Então eu, a partir de certa altura, eu vou começar a interpretar ele como 301. Não quer dizer que a partida sejam a mesma coisa. Não, eles continuam a ser diferentes, continuam a ser coisas diferentes. Só que é preciso a gente entender exatamente o que é que está por trás. Primeiro, de como eles funcionam e segundo, da decisão do Google de fazer alguma mudança de acordo com o tempo que ele vê esse redirecionamento. Então, esse é um exemplo caricato de como às vezes a comunidade de SEO, os profissionais de SEO, não entendem como as coisas realmente funcionam e porquê que o Google decidiu fazer dessa maneira. Ou porquê que o motor de busca decidiu se adaptar a fazer assim. O pessoal só enxerga aquilo que o Google fala e não entender o porquê. Pedro, até nesse caso, eu tenho uma situação que, por problemas justamente de plataforma, enfim, eu não tive a possibilidade de trabalhar um 301 do HTTP para o HTTPS. E o Google levou para indexar uma nova categoria, enfim, como estava ali desenvolvendo, em torno de 1 mês e meio, provavelmente a causa que eu entendi era por causa do 302. E por mais que o John Miller fala que o Google, a partir de um determinado momento, ele pode interpretar o 302 como um 301, uma questão que é fato é que a URL não muda na SERP. Se você fez um 302, ele vai continuar exibindo a URL antiga e não a URL nova. Isso fica ad eterno, eu tenho diversos testes aí que se mantém dessa forma. Apesar de que eu entendo e eu concordo com o que o John Miller fala, que a partir de um determinado momento o 302 ele pode ser entendido como 301, já que é um erro comum na web e o Google ele quer entregar o melhor resultado para o usuário. Então, pouco importa se o cara fez errado, se ele entende que aquela página é relevante, ele vai tentar encontrar uma alternativa para servir o melhor resultado. O Google gostaria que tivesse redirecionamento 302, 301, refresh, JavaScript? Não, ele queria que tivesse um padrão só, mas como as pessoas utilizam meios diferentes, ele tem que se adaptar, e é lógico que cada adaptação não funciona da mesma forma. E aí é a mesma questão do canônico. Um redirecionamento 301, você elimina um aviso de título duplicado do Search Console em questão de semanas. Com canônico, fica meses e meses lá. Quer dizer que está errado? Não, mas é um comportamento que você tem que acompanhar e saber se está sendo tratado algo ou não de forma eficaz. Isso vem desde lá de trás. Não sei se vocês se lembram, o Google sempre falou que ele quer ranquear o conteúdo não de acordo porque o site valida em HTML ou se está melhor. Se tem um W3C ou não. Se tem um código mais válido ou menos válido. O que interessa não é primariamente o detalhe técnico, o código, mas sim o que está no site, o conteúdo. E se um cara fez um 302 em vez de um 301, mas tem um conteúdo melhor que o cara que tem todas as coisas técnicas bem implementadas, o Google quer valorizar realmente o conteúdo. Obviamente, ter as coisas bem implementadas dá uma ajudinha, só que cada vez isso mais vai ser o Google vai tentar se adaptar a não atribuir um peso mais do que deve para algo bem implementado. Hoje em dia, HTTP e HTTPS é fator de desempate. Então é aquela coisa de dois sites na mesma qualidade, com a mesma coisa, o Google vai preferir o HTTPS. Não quer dizer que você vai parar da sexta posição para a primeira só porque você implementou o HTTPS.
do Google em querer entender o conteúdo dos sites é a questão do Google renderizar JavaScript, né? Então, hoje, se você quiser, de fato, ver como o Google vê a sua página, não adianta mais você olhar para a versão de cache ou exibir seu código-fonte. O que você tem que olhar é o fetch and render lá do Search Console e ver, de fato, como ele está vendo a página. E aí, cada vez mais elementos de JavaScript são interpretados pelo Google, são entendidos. Então, sei lá, eu não lembro o que comentou agora de Angular, mas dependendo de como é feita a implementação, o Google consegue ler perfeitamente. É que aí cabe a pessoa que está implementando validar isso no Search Console e ver se o Google de fato está vendo. Mas uma implementação de site, sei lá, um PWA, lá, o PWA, que é uma tecnologia super nova, que é basicamente em cima de JavaScript, e que, assim, traz um ganho para o usuário incrível. O Google hoje já é capaz de entender, só que você precisa tomar o cuidado de implementar da forma correta, de validar para ver se o Google está lendo da forma certa. Mas assim, não é, não, JavaScript é proibido em SEO. Se a gente falar isso para alguém hoje, o desenvolvedor mata a gente. Como fazer um site hoje sem JavaScript? Até o AMP, que é um negócio, vamos falar assim, mais rápido, que é a metodologia que deveria ter menos JavaScript, ainda tem um pouco. Então assim, se você falar para alguém, tem que desenvolver sem JavaScript, o cara vai falar, não dá, né? É impossível. Então, assim, a gente tem que passar a entender, e aí isso joga por terra aquelas teorias de, não, então tá bom, aquele bloco de links que eu não quero que o Google veja, eu vou colocar como JavaScript, porque não vai indexar. Na hora que você vai lá e usa a ferramenta, você vê que ele está pegando. Então, assim, a gente precisa acompanhar que o Google está tentando evoluir para ver o que o usuário está vendo, e não para ver quem é o melhor tecnicamente. Exatamente, até porque se você confiar só, como o Anderson falou, confiar só no cachê do Google ou numa visão só de texto lá do cache, muitas vezes não apresenta todo o conteúdo que o site mostraria quando ele está renderizado. E é preciso entender se você está bloqueando alguma coisa importante que na renderização vai ter impacto ou não. Então, assim, o Google está cada vez melhor a entender JavaScript, ele vai cada vez melhorar mais porque, assim, não vai, as coisas vão avançar, não vão retroceder, né? Então é preciso que o Google se adapte a essas novas tecnologias. Se antes JavaScript não era uma coisa essencial para apresentar conteúdo, hoje em dia só que há maneiras e maneiras de implementar. Então é assim, se o mundo ideal seria se você tem um conteúdo que é pesado em Ajax, se o seu site quer funcionar com que o site funcione em Ajax e todas as coisas bonitas e você quer garantir que alguém com os mínimos recursos consegue acessar o seu site, vá estudar, mais uma vez, vá descobrir porquê que você deve ter coisas como graceful degradation, né, que é degradação graciosa, não sei como isso se traduz para português, ou não sei se você sabe o termo, Pelates, como é que traduz essa parte de graceful degradation? Pegou. E progressive enhancement. E vejam, leiam o que está em volta desse conceito, do que é. Tentem entender o porquê. Por que é bom ter um site que tem um fallback para algo que não apresenta uma página em branco quando eu tenho JavaScript desativado? Porque não só isso facilita o trabalho dos motores de busca. Não estou a dizer que o motor de busca não vai de todo conseguir acessar a página, mas facilita o motor de busca enxergar o conteúdo, mas também facilita quem navega na web com, sei lá, pessoas que são deficientes visuais, deficientes auditivos e que usam navegadores especiais. E se esses navegadores não conseguem renderizar o site e ler o site, como é uma máquina que está lendo o site, não é a pessoa, e é essa máquina que tem que transmitir a informação para a pessoa, e se esse navegador não consegue entender esse conteúdo, a pessoa não consegue acessar o site. Então, mais uma vez, existe um porquê por detrás dessas tecnologias. E porquê que um site não deve ser completamente e cegamente dependente em JavaScript, apesar do Google conseguir renderizar. Então é uma explicação que você pode dar para facilitar
com que os motores de busca rastreiam o seu site. Porque, mais uma vez, o Google rastreia. Hoje em dia temos outros motores de busca também, que seria bom que eles tivessem um share maior. Não tem. Pode ser que daqui a um tempo tenham, pode ser que não, mas é assim. A gente deve sempre tentar atender ao maior público possível com o nosso site. E não apenas quem tem a última versão de todas as tecnologias. Alguém mais quer dar um pitaco aí? Só falando, realmente faz um SEO, tantos detalhes, tantas informações ali, só queria adicionar mais algumas coisas que eu acho importante, ainda acompanhando a questão da tecnologia, o que aparece, entender exatamente como trabalhar um site, uma coisa que eu acho importante também, por exemplo, como utilizar os dados estruturados. Eu acho assim, tem muitos tipos de negócio na internet que pode se beneficiar bastante utilizando corretamente os dados estruturados. Então, assim, é uma coisa também que a pessoa fala, é bom, ok, a pessoa às vezes pega o site, não tem nada a ver com você colocar qualquer coisa ali, mas por que eu tenho que colocar isso aqui? Por que eu tenho que colocar esses microformatos? O que isso aqui está me ajudando? No que isso aí pode tomar como benefício? Então, assim, é um outro ponto que eu vejo também que uma outra tecnologia, outra coisa que tem que estar se adaptando, que você consegue trazer benefício para os seus sites com isso, sabe? Então, a gente falou, outro ponto, a velocidade do site, coisas assim que, pensando em usuário, velocidade de site, o que a gente vê de sites também que, poxa, você pode muito bem ver, você roda lá em ferramentas, você consegue ver que o site está pesado, está tendo um monte de requisição, você consegue fazer uma série de coisas, comprimir imagens, comprimir o código, colocar seu CSS externo, fazer menos requisições na página, tá? Uma série de coisas que melhora esse site para o seu usuário e, consequentemente, melhora o seu site para o Google. Então, assim, tem tantos pontos ali que a gente falou, desde a parte técnica de você entender tudo isso, a parte de entender todas as tecnologias que vão aparecendo, qual o significado delas, como fazer para implementar elas, a planejamento de conteúdo, toda essa organização, como que o site está funcionando. Então, assim, na verdade, existe tudo um conjunto de coisas, na verdade, que realmente o SEO faz, é um conjunto enorme de coisas, e não é só isso, por exemplo, que a gente tem visto que das pessoas só falar que, sair de onde que eu vou colocar meu link, como que eu vou fazer só para o meu site subir. Não, é pensar, tem todo um conjunto enorme de coisas a serem feitas, e não pensar nisso, entendeu? O pensamento tem que mudar para onde você tem que focar, que dali que vai vir o resultado. O resultado duradouro vem daquilo, é do que você vai montar primeiro, não do que você vai sair correndo atrás ali. É aquele negócio bem feito no começo que é o que vai trazer resultado a longo prazo para você. E apesar de tudo, eu acho muito importante, eu sempre falo que assim, a gente usa ferramentas de SEO aqui na empresa, a gente tem ferramentas também desenvolvidas internamente que a gente usa, só que eu sempre falo para cada pessoa que entra aqui, você não é um button pusher, você não é um assinador de botão que está lá para só ler o que a ferramenta manda para você. Você precisa validar o que a ferramenta te fala. Você precisa olhar e entender se a ferramenta está te falando alguma coisa errada. E se ela está te dando um conselho que não se aplica. Porque às vezes não se aplica. É preciso você fazer essa distinção. E para você conseguir fazer essa distinção, você precisa ser uma pessoa informada, instruída em todas essas áreas que impactam SEO. Se pergunte e vá atrás do porquê das coisas. Por que o servidor funciona dessa maneira? Por que o HTTPS é mais lento que o HTTP? Por que Canonical? Por que o Google decidiu ir atrás de Canonical? Por que bloquear no robots é diferente de colocar no index? E por que o processo de indexação é diferente do processo de rastreamento? Vai entender porquê. Então, entender isso vai fazer com que você consiga dar conselhos e ser um consultor bem mais assertivo naquilo que fala. E quando eu falo assertivo é do ponto de vista de você ter certeza daquilo que fala e conseguir estar convicto daquilo que fala, do que uma pessoa que simplesmente está falando e dando um conselho que só porque o Google falou ou dando eu acho que o pior que uma consultoria pode dar para um cliente é mandar o screenshot da ferramenta. Cara, você pode, assim, para justificar qualquer coisa, porque você está desvalorizando o seu conhecimento, que você, na verdade, deveria ter
e que o cliente, é isso que o cliente está pagando, pelo teu conhecimento. Não pela assinatura que você tem da ferramenta, ou não porque você persegue o Google muito e sabe dos paranauês todos dos updates algorítmicos. Porque os updates algorítmicos hoje mudam, amanhã mudam todo dia, e 2 para amanhã a ideia que você tem é complemento, fica defasada, no piscar de olhos. E aí você fica falando de nomes de algoritmos, Panda, Pinguim, Fred. Cara, isso é triste, sério, justificar um trabalho de SEO com nomes de algoritmo, com nomes de algoritmos, é uma coisa que você devia ser uma pessoa instruída, culta e saber porque é que as coisas funcionam daquela maneira. Porque é que o meu site foi visto como um site de baixa qualidade? E o que é que implica ser um site de baixa qualidade? Isso implica ir atrás dos porquês das coisas. E não apenas porque o Google falou, porque você... para ranquear site eu preciso de colocar link. Agora eu vou fazer aí, sei lá, um site distribuído, press release com link. Porque é isso que... Porque o meu cliente, muitas vezes, porque o cliente não quer ter trabalho, né, de fazer a mudança técnica. Tem muito cliente que você chega e eu sempre digo, cara, você quer uma consultoria de SEO, você não vai ter menos trabalho. Eu não vou fazer o trabalho por ti. Eu vou te instruir, vou te acompanhar, mas você vai ter mais trabalho. Você vai ter uma fila de TI mais carregada. Eu vou te dar mais coisa para fazer. E se você não fizer, você vai ficar para trás. Porque aquilo que não dá para fazer é onde todo mundo senta. Não dá para fazer. Não, o teu concorrente também falou que não dava para fazer. Você quer passar o seu concorrente ou você quer ficar para trás? Se quer passar, você tem que fazer o esforço de fazer o que não dá para fazer. E sair da zona de conforto. E especialmente perceber por que você está fazendo aquilo. Que não basta saber de algoritmo do Google que o John Mueller falou e que o Gary Illyes falou na palestra e o que o pessoal do lado de fora está fazendo. Porque assim, o pessoal lá de fora, eu sou contribuidor tanto no fórum português como no inglês. E eu vejo o nível de pergunta que o pessoal tem, o nível de dúvida que o pessoal lá fora tem. E exatamente tem tanta dúvida quanto o pessoal daqui. Já vi pessoal que tem agência top lá fora fazer tradução com Canonical para a versão em inglês. Sério, tem cara do tamanho desses caras que têm agência fora, que dão consultorias milionárias para grandes marcas, que eu tive que intervir e falar, cara, a maneira que você está fazendo a tradução está errada. E o pessoal daqui vai para a conferência lá fora e fala, o pessoal lá de fora sabe pra caramba. Não, meu, eles têm o mesmo nível de conhecimento e às vezes mais baixo. Só que o que acontece lá fora é que a maioria do pessoal vai atrás, vai ler, vai tentar perceber o porquê. Especialmente quando lida com grande cliente que o cara tem que tomar vergonha na cara depois, né? De falar algumas besteiras. Só que, assim, a gente às vezes tem um complexo de que os profissionais daqui não são como os profissionais de fora. Não, tem profissional aqui no Brasil muito bom, só que não se autopromove da mesma maneira que outros profissionais se autopromovem. Tem pessoal que prefere ficar mais na calada. E eu conheço bastante que eu tento trazer aqui para o Hangout para falar. Convidar pessoal desse que fica mais na calada. Então, assim, não existe fora do Brasil conhecimento melhor do que existe dentro do Brasil. E é preciso saber exatamente quando falamos de alguma coisa do que é que estamos falando. Para não parecer que estamos dando um conselho que é totalmente desalinhado. Estamos nos últimos minutos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou se quiserem podemos começar as despedidas, mas eu deixo a vossa... Se vocês quiserem complementar alguma coisa, sintam-se à vontade. Todo mundo tá ok? Da minha parte acho que é isso. Beleza. Anderson, você quer falar mais alguma coisa da sua experiência, de como é que você está enxergando os nossos hangouts? Você tem acompanhado alguns?
Eu vou ser bem sincero, eu acompanhei o de Mobile Index, tanto o daqui quanto o que o John Miller fez, porque acho que é um tópico muito importante, acho que até, assim, em considerações finais, vamos dizer assim, acho que um ponto que o pessoal tem que prestar atenção e ir um pouco mais a fundo é a questão de mobile, porque existem N formas de você fazer, e não só o mobile first, você tem AMP, você tem PWA, você tem App Indexing, você tem, aí pensando em mobile no site, você tem Responsive Design, você tem Dynamic Serving, você tem site separado, enfim, tem uma série de coisas aí, pode ser um pouco complexo, então que as pessoas vão mais atrás. Então esse acho que foi o Hangout que eu olhei mais a fundo. Para ser bem sincero, eu vi que vocês fizeram mais, mas eu, sendo bem honesto, não acompanhei tanto. Mas, enfim, acho que é um material bem legal que vocês têm feito. Esse de mobile, porque, de fato, acho que é muito, muito core para todo mundo, assim, acho que o Google já tem muito mais busca mobile do que desktop, não adianta dizer que é um pouco mais, é muito mais. Assim, a gente vê isso no nosso tráfego, acho que todo mundo aqui vê isso no tráfego dos próprios sites. Então, assim, é um ponto muito importante. Acho que esse é o principal recado. Se aprofundem naquilo que vocês querem saber, que vocês precisam saber, e foquem em mobile, porque, sei lá, daqui a 2, 3 anos vai ser muito, muito, muito grande. Hoje já é muito grande. Eu concordo. É que já o pessoal aqui já, quando desenvolve site, já nem, o layout de desktop fica para último. A gente começa pelo mobile e a gente dá prioridade ao mobile. E todos os clientes que a gente dá consultoria, eu sempre, cara, começa a fazer com que os seus funcionários olhem o seu site primeiramente no celular. E vejam a experiência, se está bom. Obriga o pessoal a usar o site no celular. Obriga o pessoal a experimentar, a fazer compra no celular. Porque isso move as pessoas a... Se o cara de lado de TI que está 8 horas por dia com o laptop na frente lá fazendo mudança no site, se o cara tiver que usar o site no celular durante 8 horas por dia, o cara vai ter uma noção diferente daquilo que ele tem que fazer no site ao final do dia. Então eu sempre dou mais ou menos esses conselhos nessa vertente. E mobile, a gente já vem falando de mobile desde 2010, que eu lembro que foi das últimas palestras que eu dei no Google antes de sair, foi até lá no Search Labs 2010 sobre mobile. Bom, ficamos por aqui, completamos 1 hora. Pessoal, tem tido várias pessoas que eu acho que têm interesse em participar às vezes dos Hangouts. Como eu já falei, esse modelo de Hangouts ele é feito não só para a gente, os da casa, o pessoal do fórum participar, mas a gente tem todo o gosto em ter pessoal de fora. Se você tem um tópico em que você é bom e que você quer trazer para falar, cara, se não quer falar comigo, fala com o Cassiano, fala com o Pelati, fala com o Rubens, vai lá no fórum, sei lá, fala com o Anderson. O Anderson agora também sabe como entrar em contato com o pessoal. Fala com quem já participou e pergunta como é que eu posso participar. Eu quero trazer um tema. Olha, o tema que eu quero trazer é esse. Isso não é suposto ser uma elite fechada, tá? É suposto ser uma coisa que a gente traz pessoas para... Mas o que a gente quer é que as pessoas falem de algo que elas saibam do que estão falando. Por isso que a gente tenta ser mais seletivos na nossa escolha. Mas a gente aceita que todo mundo proponha qualquer coisa para participação. É isso, espero que tenham gostado. A gente talvez daqui a 2 semanas volte com outro, vamos nos programar para voltar. E é isso, até mais pessoal, boa noite a todo mundo, tchau, tchau.